Uma informação importante: o governo pretende atuar contra o movimento das empresas de telefonia para revisar o decreto que garante a isonomia na internet, que é a neutralidade da rede, princípio que impede as teles de cobrar mais dos clientes para determinados serviços digitais. Está conosco o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Ministro, bom dia, bom ano para o senhor. Obrigado pela atenção. Bom dia, Thiago, ouvintes. É uma satisfação falar com a PAN. É evidente que a posição do governo ela está apenas sendo ratificada, porque alguns meses atrás tive a oportunidade de participar de importantes debates, onde ficou clara a nossa posição de não estar ao lado dessa demanda das operadoras. E como é que o senhor vai enfrentar essa demanda? Porque as teles prometem reagir, prometem pressionar por uma mudança depois dessa decisão. Inclusive é uma decisão dos Estados Unidos, não é? Mas os Estados Unidos têm as suas circunstâncias, têm o nosso respeito, a nossa compreensão às suas decisões, mas o Brasil tem a sua autonomia, o Brasil sabe o que quer para o seu futuro e principalmente para o seu presente. Hoje não tem a menor condição de nós levarmos a sociedade brasileira a esse debate, não é justo, não é correto. As operadoras, elas não têm contratualmente esse direito. Portanto, o governo brasileiro estará ao lado da sociedade, estará ao lado do que é correto, que é manter a situação como é hoje, com um rigor muito grande, cada vez maior na fiscalização dos serviços que as operadoras devem prestar junto à sociedade brasileira. E como é que será feita essa fiscalização? Como é que será o desdobramento dessa decisão, ministro? A fiscalização já é feita, não é? É um dever do Estado, das nossas agências, né, fiscalizar os serviços, as concessões foram feitas. Eu quero até registrar que se há algo que se transformou no país de uma maneira muito competente foram as comunicações, num processo onde eram públicas, né, se transformaram em operações privadas, mediante um êxito realmente muito expressivo de políticas públicas do então governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, e que perdura até hoje. E com avanços que acontecem a cada momento. Estamos falando agora, por exemplo, em lançar o programa, e já nas próximas semanas, Internet para Todos. Quer levar a internet para todos os pontos do Brasil, todas as localidades que não têm conectividade. Mas isso não significa que nós vamos deixar de lado os nossos compromissos com a sociedade brasileira. Hoje as operações têm os seus custos, as operadoras são remuneradas por eles, e essa discussão ela não tem o apoio do governo brasileiro, e qualquer tramitação de projeto dentro do Congresso Nacional, por iniciativa de algum parlamentar, terá da nossa parte uma manifestação bastante rigorosa contrária. Ministro, é Denise quem está falando, mas muitas dessas empresas são estrangeiras, elas seguem regras do exterior. Isso não pode levar a uma transferência do mesmo tipo de procedimento aqui no Brasil? De maneira alguma, Denise. São regras claras que existem no Brasil e as políticas públicas não são globalizadas, não é? As empresas são. E elas sabem disso. E, aliás, a nossa relação com as empresas, elas são bastante corretas, adequadas, transparentes. Esse tema já foi discutido com elas conhecem a nossa posição e não há nenhum estresse nisso. É o direito delas demandar, aliás, é um direito delas demandar qualquer alteração no sistema de relação com o contratante e o governo brasileiro, mas da nossa parte não há nenhuma expectativa de mudança. Augusto, e olha, eu tenho certeza absoluta, para tranquilizar os milhões de usuários brasileiros, que qualquer que seja o parlamentar no Congresso Nacional que apresente um projeto que tenha esse objetivo, será derrotado majoritariamente. Eu conheço o que pensam os parlamentares, eu discuti, ao contrário, eu fui procurado por representações de todas as bancadas da situação da oposição dos últimos meses, querendo saber a posição do governo, porque as bancadas eram contra essa mudança. Então eu posso até dizer, não vou falar em nome das bancadas, mas dizer o que falaram para mim como ministro de Estado das Comunicações, de que não existe nenhuma bancada hoje no Congresso Nacional que defenda essa mudança, nenhuma. Augusto Nunes. Ministro Augusto Nunes, como é que vai o senhor? Tudo bem? Bom dia, Augusto. Prazer em ouvi-lo. Bom dia. Ministro, quando o senhor fundou o PSD,
O senhor definiu o partido de uma maneira muito singular e muito interessante. O senhor disse que não era de esquerda, não era de direita e não era de centro. Num país radicalizado como anda o Brasil, se fala muito em direita, esquerda, o PST pode ser caracterizado hoje como partido de centro ou ele continua em lugar nenhum? Não, é um partido de centro. Na verdade, aquela frase, Augusto, foi muito bem lembrada por você, foi num momento, não é que estava já fundado o partido, estava sendo criado o partido, e eu disse que estava sendo discutido através da fundação, que iria se tornar a fundação do partido, o Espaço Democrático, o perfil de atuação no partido, e que naquele momento eu não poderia atuar, e daí falei genericamente, dentro da esquerda, mais que se dependesse de mim, e o que eu percebia é que o partido estava se tornando, estava sendo criado para ser um partido de centro. O que eu posso afirmar que hoje ele é. Hoje o PSD é um partido do centro da política política, de centro ideologicamente, o que é muito positivo diante das peculiaridades do Brasil. O Brasil precisa de equilíbrio, o Brasil precisa de posições políticas de centro, que tenham condições e legitimidade para conversar, para dialogar com as diversas circunstâncias ideológicas do país. E, ministro, qual é hoje o candidato ou pré-candidato que preenche esses requisitos? Que, portanto, está mais próximo do apoio do PSD? Olha, Augusto, todos sabem, não é, que o PSD tem nas suas fileiras um presidenciável, não é candidato, que é o ministro Henrique Meirelles da Fazenda. Ele tem tido da parte do partido, por parte do partido, todas as oportunidades, não é, para que ele possa ser apresentado, o partido apresentando ele não tem descuidado das suas atividades de ministro da Fazenda, e no momento certo, com a transparência e com a honestidade que existe nas relações do partido com ele, nós vamos discutir se é a candidatura adequada para esse centro, para o país, não é? É evidente que para o partido sempre será, mas o partido tem que ter uma posição, primeiro, de ter uma candidatura com viabilidade. Nós temos outros, respondendo a sua pergunta, candidatos de centro no país. Eu sou ministro de Estado e é evidente que eu não posso deixar de reconhecer que hoje o governo do presidente Temer tem uma agenda reformista que vai deixar resultados muito positivos para o futuro do país, que eventualmente poderá também ser um candidato. E aqui em São Paulo temos o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Todos sabem, é inquestionável a performance do PSDB dos últimos 20 anos aqui no estado de São Paulo, e parte expressiva desse tempo comandada pelo governador Geraldo Alckmin, que o credencia também ocupar esse espaço de centro e ter a oportunidade de ser um candidato representando essas forças, não é? Com condições de, ganhando as eleições, trazer para o Brasil a mesma estabilidade que ele trouxe governando o estado de São Paulo para o nosso estado. Ministro Gilberto Kassab, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Bom dia. Eu posso falar um tema que interessa para vocês? Pode, por favor, tem novidades sobre o rádio, O Josival Peixoto, na última visita que eu tive aí fazendo, sim, ele mostrou muito interesse em relação à migração das rádios da AM para FM e a ocupação da faixa estendida. Isso. Não é? Então eu tenho uma boa notícia para dar para vocês da PAN, que prestam um extraordinário serviço há décadas junto a São Paulo e ao Brasil, e que tem interesse em algumas regiões dessa migração, de que o Ministério das Comunicações, nós já encaminhamos para a Presidência da República, já está na Casa Civil, uma proposta de decreto, que eu espero que o presidente assine nos próximos dias, criando uma faixa de 180 dias para que as rádios as emissoras que têm interesse de fazer essa migração se inscrevam e se habilitem, e isso poderá acontecer com a PAN e diversas outras emissoras de todo o Brasil. E se publicar, por exemplo, na semana que vem, teremos então 6 meses a partir da semana que vem para que elas se habilitem, se inscrevam, e imediatamente o Ministério vai começar a fazer análise, começando pelas grandes cidades. Aonde não houver espaço, será ocupada a faixa estendida. Então, é uma boa notícia, eu sei que isso interessa diretamente às emissoras que fazem um trabalho sério como a PAN, e principalmente àqueles que são os ouvintes, né,
das emissoras. É uma boa notícia. Bom dia, Joseval, o senhor referiu meu nome, é que nosso tempo estava esgotado. Eu queria perguntar alguma coisa para o senhor, mas fica para uma outra oportunidade. Só vamos esperar que, assinado o decreto, também o senhor tenha a gentileza de nos ligar para a gente dar notícia. Perfeito. Estamos muito aguardando. Eu espero que seja já nos próximos dias, ainda no mês de janeiro, para que seja a grande notícia do ano novo do governo para os radiodifusores que prestam um serviço tão competente junto à nação brasileira. Agora eu aproveito, já que a gente estendeu o tempo, o senhor falou do Alckmin, falou do Temer. Pois não. E o Serra? Qual é o desejo dele para este ano? Olha, Joseval, todos sabem, não é, que eu sou suspeito a falar do Serra, porque como prefeito de São Paulo, eu fui o prefeito mais longevo da história de São Paulo, 7 anos, e nesses 7 anos eu tive uma parceria muito importante com o Serra, seja ele como prefeito quando eu era vice-prefeito, seja ele como governador quando eu já era prefeito. Depois, no meu segundo mandato, reeleito prefeito, eu também tive a oportunidade de continuar a parceria com ele, e tenho até hoje com ele, não apenas uma parceria, mas uma relação pessoal muito correta, apesar de estarmos em partidos diferentes. Daí a minha pergunta. Eu sempre tenho dito, quando me perguntam, se o Serra seria bom para São Paulo ter o Serra como candidato a governador. Eu tenho respondido, olha, não seria bom, seria extraordinário. Eu diria até que é um luxo para um estado, qualquer que seja ele, ter à frente do estado uma personalidade como o Serra, com a sua experiência, ainda mais num momento tão difícil que o Brasil atravessa, um momento com uma conjuntura econômica desafiadora, que felizmente, graças às propostas do governo federal, do governo do presidente Temer, tem sinalizado que as coisas vão melhorar, como a queda de juros que já está acontecendo, a queda da inflação, e tendo o Serra num estado com a nossa dimensão de São Paulo à frente, com capacidade de montar equipe, com experiência, é a certeza, a segurança que nós vamos conseguir navegar nessas ondas difíceis que virão pela frente. Ministro Kassab, muito obrigado pela entrevista, um bom dia e bom ano para todos nós. Obrigado, Joseval, para todos vocês, um abraço muito forte.